Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite, fazendo uma oração, né? Você que está em casa, compartilha com os amigos, colegas. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor, nessa noite, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por estarmos na Tua presença. O Senhor venha ser com cada um de nós, meu Pai. Que hoje, Senhor Jesus, possamos, Senhor, dar, Senhor, sempre o nosso melhor para o Teu reino, Pai. Que Tu venha abençoar, Senhor, os irmãos, Senhor, que estão agora nos vendo, nos ouvindo, Pai. O Senhor venha, Senhor, abençoar, abrir a cada coração, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor, entender da Tua palavra, entender cada louvor, Senhor Jesus, e que cada louvor, Senhor Jesus, venha chegar, Senhor, o mais longe, Senhor, possível, Pai. Que essa mensagem de hoje, que esses louvores, Pai, venham inundar corações, Senhor Jesus, que estão tristes, abalados, meu Pai. Senhor Jesus, que possamos, Senhor Jesus, estar forte, Senhor, no Teu reino, estar forte, Senhor Jesus, nessa caminhada a qual estamos travando, meu Pai. Senhor Jesus, que Tu venha, Senhor Jesus, nos fortalecer cada dia, meu Pai. Que não possamos nos abater, Senhor Jesus, por isso. Que não venhamos ficar tristes, Pai, por tudo que está acontecendo, Senhor. Não é fácil, sabemos que não é fácil, mas sabemos também que temos um Deus onipotente, onipresente. Sabemos que o Senhor a todo instante está conosco, Pai, nos fazendo forte, Pai. E sabemos, Senhor, que vamos conseguir, Senhor Jesus, que logo, logo, Senhor, estaremos aqui reunidos para louvar e agradecer o Teu santo nome. Por isso, Pai, cada louvor, a mensagem de hoje, Senhor Jesus, que venha, Senhor, entrar em cada coração, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, entender, Senhor Jesus, que a Tua palavra, Senhor, é o que nos dá a cada dia mais a força que precisamos para lutar, meu Pai. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por estar na Tua presença. Eu oro por cada irmã, por cada irmão, meu Pai, aqueles que se encontram enfermos, meu Pai, também. Que o Senhor venha de encontro a eles, meu Pai. Ó Jesus, muitos, Senhor, não estão podendo levantar de suas camas, meu Pai, e por isso eu te peço, Deus, vá de encontro, Senhor Jesus. Cura, meu Pai. Levanta, Senhor Jesus, aqueles que estão caídos e abatidos, meu Pai. Que possamos, Senhor Jesus, a cada dia, Pai, juntos, em uma só voz, adorar o Teu santo nome, nos render aos Teus pés, e saber que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é o Rei. Senhor Jesus, essa oração que eu te faço nessa noite, meu Pai, e que venha, Senhor Jesus, tocar, Senhor Jesus, os Teus servos, meu Pai, que estão em casa, meu Pai. Amém. Vamos dar início ao nosso culto com um louvor, para dar uma animada, uma esquentada, né? Sabemos quanto nós precisamos de orar, precisamos buscar a face do nosso Deus. E não há nada melhor do que louvar a Deus, né? Buscar a Ele louvando, engrandecendo Seu santo nome. Por isso vamos começar com um hino bem agitadinho. Seu nome, porque eu sinto o Senhor me
sabe todas as coisas, entende todas as coisas. Às vezes nós questionamos por que Deus, mas sabemos que todos os nossos planos, a nossa vida, se a gente entregar na mão do nosso Deus, tudo se resolve, que Ele é o único que pode nos fortalecer no momento de dor, Ele é o único que pode sarar as nossas feridas, Ele é o único que pode nos consolar nos momentos difíceis da nossa vida. Por isso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é digno de receber o nosso louvor, né? Então vamos continuar adorando o nosso Deus com esse louvor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte.
por outras enfermidades, ó Pai. Que o Senhor possa ser, ó Deus, com cada irmão, Jesus. Que o Senhor possa estar ali, Deus, naquele leito de hospital, aqueles que se encontram em casa, ó Deus, aqueles que se encontram, Deus, na quarentena, Deus, por conta dessa enfermidade. Que o Senhor possa estar ali, ó Deus, abençoando, Senhor, através dos remédios que estão tomando, Senhor, abençoando, ó Deus, através dos tratamentos que estão sendo feitos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor sabe o nome de cada servo teu, ó Pai, que está ali enfermo naquele momento, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ser com cada um deles, ó Deus. São tantos, ó Deus, não vou citar nomes, ó Pai, mas ser com a Priscila, ó Deus, que sofreu aquele acidente. O Senhor tem ali, Deus, estado com ela, sustentando, Senhor. Somos gratos porque ela saiu daquele quadro gravíssimo e se encontra estável, ó Deus, e nós queremos que o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. O Senhor esteja ali abençoando cada um, cada filho, Deus, cada servo teu, ó Pai. E em nome de Jesus, Pai, seja também, Deus, com cada membro desta igreja, Senhor, aqueles que se encontram nos seus lares agora, com os seus familiares. A saudade é grande, ó Deus, mas nós cremos, Pai, que para a honra e glória do Teu nome, isso tudo há de acabar o quanto antes, ó Deus, e em breve poderemos estar juntos, ó Deus, te adorando em alegria como família, Senhor. Seja com os nossos governantes, ó Deus, dá a eles sabedoria, Senhor, que cada decreto que vier, Deus, a ser alterado, melhorado, Deus, que seja, Deus, para melhor resolução, ó Deus, que possa estar abençoando tanto, ó Pai, os comerciantes, Senhor, tanto quanto também estar cuidando, ó Deus, para que essa pandemia não volte a aumentar, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada governante, ó Deus, ser, Pai, ainda com esta noite, com este culto, ó Deus, que a Tua palavra venha de encontro, Pai, aos nossos corações, quebranta-nos, ó Deus, nesta noite, ó Pai, que possamos ter as respostas que precisamos, Senhor, que possamos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Alimenta-nos com a Tua palavra esta noite, Senhor. Abençoa o Teu servo Neemias que vai trazer a palavra, Deus, dá a ele ousadia, dá a ele sabedoria, Senhor, que o Teu Espírito Santo use o Teu servo, Deus, para falar neste momento aos nossos corações, Pai. Somos gratos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Boa noite. Vou tirar essa aqui daqui, senão eu vou acabar derrubando. Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estou feliz de estar aqui mais uma vez, mesmo que distante, né, cultuando junto com os irmãos, adorando a Deus, engrandecendo o nosso Deus, entoando louvores a Ele, e agora compartilhando um pouco da palavra de Deus com os irmãos, compartilhando um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. Eu queria, a gente vai continuar, né, a série que nosso pastor Fabrício iniciou na semana passada sobre o princípio das dores, lá em Mateus capítulo 24, né, em Marcos capítulo 13, o começo lá do sermão escatológico de Jesus, Jesus falando sobre as últimas coisas, Jesus falando sobre os últimos dias. E eu queria nessa noite que você meditasse comigo rapidamente. A gente vai ler o texto. Eu não pretendo me demorar. Que horas são, por favor? Alguém me... 7h50, ok. Eu não pretendo... Alguém pega um copo d'água para mim, por favor? Eu pretendo, né, só compartilhar rapidamente com os irmãos que Deus tem falado ao meu coração acerca desse texto. Então eu queria pedir que você abrisse comigo aí, ligasse o seu celular, pegasse sua Bíblia aí no celular, ou se você não pode, se você está apenas escutando, meditasse Mateus capítulo 24, meditasse aqui, queria pedir que você meditasse aqui comigo em Mateus capítulo 24, nos primeiros versículos. Não vamos ler, já foi lido na semana passada, eu tenho certeza que vai ser lido ainda nos próximos dias, né? Mas eu queria ler pelo menos os primeiros versículos aqui para a gente relembrar algumas coisas, reafirmar e aprender algo novo também. Eu queria, logo já vou dar um spoiler agora aqui para os irmãos, né? Depois de ler, eu quero apenas compartilhar 3 fatos com os irmãos, né? Sobre que nós estamos, isso não é novidade, mas que nós estamos vivendo o princípio das dores,
é o fato número 1, já dando o esboço, né, do sermão, da mensagem de hoje. Depois, que ainda vai piorar, né, a gente está vivendo, mas ainda não é o pior. E terceiro, que as dores de parto vão ter uma conclusão, né, o bebê vai nascer uma hora. Mas vamos começar então? Mateus capítulo 24, versículo 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso, porém, será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bom, como eu falei, né? 3 pontos aqui de forma rápida e sucinta que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro nós estamos, pelo que a gente lê aqui, estamos experimentando as dores de parto. Já estamos nesse período, estamos passando por isso, estamos sofrendo, já estamos, usando a analogia que a Bíblia usa, né? As contrações já estão aí, já estamos sentindo, o negócio já está apertando. A gente pode dizer que já estamos sentindo, já estamos no começo do fim. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai entender que a partir do momento que Jesus veio, subiu, o Espírito Santo desceu, foi o início do fim. A Bíblia entende que aí começaram as últimas coisas, os últimos momentos, os últimos dias. Por isso que João, o apóstolo João, no capítulo 1, no capítulo 2 João, 1 João, capítulo 2, acho que o versículo 17, ele vai dizer, filhinhos, já a última hora, né? Ele vai dar um aviso às suas ovelhas, vai dar um aviso aos seus, aqueles que o ouvem, aos receptores da carta, de que é a última hora, são os últimos momentos, os momentos finais da história, né? O princípio das dores, as dores de parto já estão aí. E é um fato que se a gente for olhar esse texto, se a gente for ler de forma honesta e de forma... nem precisa um estudo aprofundado, só uma leitura superficial, a gente já chega à conclusão de que sim, a gente já está vivendo esse tempo, a gente já está passando por isso, a história já está caminhando para o seu final, né? Por exemplo, o texto que a gente leu, Jesus vai falar aqui de guerras e rumores de guerras, Jesus vai falar de falsos ensinos, Jesus vai falar de falsos profetas. Se a gente olhar para o texto e olhar para o mundo à nossa volta, a gente vai ver que é isso que a gente vive aqui. É isso que a gente já está começando a viver. Quando Jesus diz que muitos virão no nome dele, muitos enganariam a muitos, é o que a gente vê por aí. Se a gente olhar a mídia, é um Cristo que é pregado na mídia. A gente vê a TV, filmes, e é um Cristo que é anunciado na televisão, nos jornais, é um Deus que é anunciado lá. Em algumas igrejas é um certo tipo de Cristo que é anunciado lá. Em outras igrejas já é outro Cristo totalmente diferente, com ideias e desejos totalmente contrários àqueles. E a gente vai, cada lugar parece que tem um Cristo diferente. A gente vê N pregadores nas mídias, na televisão, no YouTube, pregando um Cristo que muitas vezes é estranho ao Cristo das Escrituras, ao Cristo bíblico. É um Cristo, fala de um Cristo hippie, um Jesus que é quase uma fada, né? Outro fala de um Jesus que é mais parecido com um carrasco, é mais parecido com um policial. Outro fala com um Jesus que, enfim, são muitos Cristos anunciados aí, são muitos deuses, tem muitos profetas, muitos apóstolos arrogando uma revelação de um Cristo para si, dizendo que eles
são comissionados por Cristo para uma determinada tarefa, para uma determinada missão, para esses últimos dias. É o que a gente mais vê. Hoje a gente estava na EBD conversando, né, com os jovens, na lição sobre resistência às heresias, e a gente estava conversando que se a gente não for fundamentado na Bíblia, se a gente não conhecer quem Jesus Cristo é de verdade, o Jesus Cristo bíblico, a gente vai ser levado de um lado para outro. Porque o que a gente vê aí, como o próprio apóstolo João diz, já tem vários anticristos aí, cada um dizendo uma coisa, e se a gente demora, a gente vai ser seduzido, a gente vai ser levado pelos seus ensinamentos. Quantas vezes, a gente estava até falando hoje cedo, né? São ensinos que fazem bem aos ouvidos, fazem bem ao ego, que massageiam, amaciam, são doces, né, à primeira vista, são gostosos de se ouvir, mas se a gente colocar na Bíblia, na régua da Bíblia, a gente vai ver que tem algo errado. A gente vai ver que é um Cristo diferente, que tira ou alguma coisa, ou pior, acrescenta algo, que acaba sendo mais sutil ainda. Nós vivemos isso, além, né, do fato de Jesus Cristo falar que nos últimos dias muitos viriam em nome dele. Ele fala das guerras, dos rumores de guerra, e é o que a gente mais vê. Só esse ano, 2020, né, em janeiro, não sei se foi em janeiro ou no início de fevereiro, quase que os Estados Unidos entrou em guerra com a Coreia do Norte, né? Chegou a ter aí a história de da guerra da Coreia do Norte ativar aí o programa nuclear, e a treta começou a comer solta aí, e já ligou o sinal amarelo, né, de todo mundo. A gente já ficou preocupado, porque a Coreia do Norte é uma potência nuclear, os Estados Unidos também já está com umas ideias meio estranhas aí, já tem um tempo, parece que está querendo briga, mas não aconteceu nada, ok. E aí, há uma semana atrás, não sei se provavelmente você já está sabendo, a China começou a fazer exercícios militares no sul do Mar da China. Os Estados Unidos ligou a luz amarela e mandou boa parte da sua frota naval para a beirada da China. E aí, literalmente, há uma semana atrás, as duas frotas, né, as duas forças navais ficaram frente a frente uma com a outra, numa tensão gigante, à beira de um conflito. Especialistas diziam, né, que o conflito era praticamente inevitável. Se alguém desse um erro, se alguém desse uma vírgula, o conflito naval ia começar, uma guerra entre os Estados Unidos e a China no sul do Mar da China. Isso só em 2020, se a gente for voltando os meses, os anos, a gente vai ver o número de conflitos, o número de guerras que ainda não foram solucionadas. Se eu não me engano, o Iraque está em guerra civil há 6 ou 7 anos já. Eu acho que Nigéria, não lembro mais, outros países da África que estão em guerra civil, países do Oriente Médio que estão em guerra constante. Se a gente for ver, guerras e rumores de guerra é algo que a nossa geração acostumou a crescer vendo. É algo que paz é algo raro. Um momento de paz, um ano, vamos colocar assim, que não há rumor de guerra, um ano em que não há ameaça de guerra, um ano em que a gente não vê um cheirinho de conflito em algum lugar. É raro, é raríssimo. Eu, pelo menos, não me lembro. Eu lembro que em 2017, se eu não me engano, esse ano foi Estados Unidos e Irã. Acho que foi esse ano. Em 2017 foi Estados Unidos e Coreia do Norte. Eu lembro que foi assim uma polêmica imensa, porque estiveram à beira de um conflito armado. Foi em 2017, se eu não me engano. E é o que a gente mais vê. Esses são só os que mais tomam a mídia, né? Se a gente for ver os conflitos menores, os conflitos dentro de um país, os conflitos de médio porte que não envolveriam uma guerra mundial, é a todo momento. Alguém já disse que se você pegar um jornal hoje em dia, né, e torcer, é capaz de pingar sangue em alguns lugares. Isso são apenas, é o que Jesus falou, são os princípios, é o princípio das dores, é o começo das dores de parto, é só o começo do fim, é o início do fim, por assim dizer, né? E aí Jesus, ele vai avançando, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto. O pastor mencionou, né, no sermão da semana passada, que o número de terremotos ocorridos nos últimos, eu não me lembro agora, nos últimos 100 anos, nos últimos 60 anos, é maior do que num período assim gigantesco. Isso eu achei interessante e é uma verdade. O número de conflitos, o número de terremotos, o número de desastres naturais, o número de pandemias locais e continentais cresceu exponencialmente
nos últimos 50 anos. Eu estava lendo sobre isso um tempo atrás. Parece que a gente aprendeu a conviver na corda bamba. A gente aprendeu a conviver sob ameaça constante de conflito bélico, sob ameaça constante de uma doença, cada dia, cada ano uma doença nova que surge. É sim o princípio das dores. Mas, né, esse é o primeiro ponto. Nós estamos sim no princípio das dores. E o segundo ponto é, vai piorar. O troço vai apertar ainda mais, a situação, o cerco vai fechar ainda mais, a situação ainda vai piorar. É o que a gente vê, o prognóstico, né, não é positivo, a gente imaginando, olhando a nossa sociedade hoje, olhando a notícia, as notícias, olhando pelo ponto de vista secular e olhando pelo ponto de vista bíblico, que é o que realmente importa, a situação só vai piorar. A situação só vai piorar. E uma coisa que eu devo, que a história da igreja me ensina, é que para a aflição, para a gente não ser surpreendido na aflição, para a gente não ser surpreendido quando a tribulação vier, é que a gente deve esperá-la. A gente deve aguardá-la. A gente não deve, para a gente não ser pego de surpresa, a gente deve esperar. A gente deve estar preparado, porque Jesus disse que ia piorar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas no mundo tereis aflições. E durante toda a história da igreja, a gente vê cristãos sendo perseguidos, sendo massacrados, sendo mortos, torturados. Países inteiros, inclusive hoje em dia, perseguindo cristãos. No Afeganistão, o cristão é oficialmente inimigo do governo. Há poucos dias atrás, a mídia brasileira não colocou isso em destaque, né? Mas há poucos dias atrás, não sei se foi no Egito, que uma igreja, não lembro agora, uma igreja evangélica, não lembro a qual denominação que pertencia, mas não faz diferença, né? Isso é um dos nossos irmãos. Aquela igreja foi atacada, foram levadas, acho que 16 pessoas, e essas 16 pessoas foram presas, amarradas e degoladas, né? Decapitadas, na frente de uma câmara para fazer propaganda esqueci o nome do Boko Haram, se eu não me engano, acho que era o Boko Haram, não sei se era o Boko Haram ou o Estado Islâmico, uma das organizações islâmicas anticristãs daquele país. Eu não lembro se era no Egito ou na Líbia que isso aconteceu há algumas semanas atrás. Hoje em dia, existe uma grande parcela, existem mais cristãos, só para os irmãos, né, existem quase o número de cristãos perseguidos hoje é quase igual ao número de cristãos livres. Hoje existem 3 bilhões de pessoas, a estimativa, que tem restrição, que vivem sob restrição para ouvir o Evangelho. 3 bilhões, é quase metade da população mundial, 40 e tantos por cento, 41 e pouquinho, da população mundial, que vive hoje sob restrição pesada de ouvir o Evangelho. Países em que se você pregar, se você evangelizar, se você levar uma Bíblia, a sua vida corre risco. Então, assim, a tendência é piorar. Hoje, a gente, na nossa realidade brasileira de aparente liberdade religiosa, a gente acaba não percebendo. Mas dá uma pesquisada, coloca lá no Portas Abertas, entra um site americano, Joshua Project, traduz lá, coloca no Google Translate para você ler, você vai ver como que é a realidade cristã fora do nosso país. Como é a realidade da perseguição, como é a realidade do martírio fora do nosso país. Estima-se que em 2016, 1 milhão de cristãos selaram o testemunho com seu sangue em um ano. Acho que foi 2016, foi o último ano que fizeram essa conta. 2018 fizeram de novo, mas eu não lembro qual era o número. Foi 1 milhão, não lembro, mas foi um número desse em um ano de cristãos que selaram o testemunho com seu sangue. Hoje, na Coreia do Norte, existem campos de concentração de trabalho escravo de cristãos que sofrem por amor à fé. Enfim, eu podia citar aqui várias e várias situações, vários e vários relatos, eu leio frequentemente sobre isso. Eu podia citar vários e vários relatos, países e situações para mostrar que o princípio das dores está aí e a tendência é piorar. A gente vê a nossa expectativa ao olhar para frente não é boa. Infelizmente ou felizmente, né, aguardando nos nossos dias, a expectativa é que o cerco aperte cada vez mais, que as dores de parto, né, eu estava esses dias conversando sobre isso com a médica, né, minha esposa está grávida, e a gente estava conversando esses dias com a médica,
E ela falando, né, que a tendência essa semana a Cris sentiu algumas dores, sentiu algumas cólicas, e a gente estava com medo dela ter entrado em trabalho de parto, né? E a gente conversou um pouco sobre isso, sobre que a tendência é das dores aumentarem à medida que o parto se aproxima, aumentar e o intervalo ser menor, as dores aumentar a intensidade e diminuir o intervalo, né? E graças a Deus não foi o que aconteceu, era só uma cólica mesmo, né? Mas a gente conversou sobre isso e é isso que a gente vê no mundo hoje. A frequência, né, dos conflitos aumentando e a intensidade subindo, o intervalo de tempo diminuindo e a intensidade aumentando. E aí, né, a gente pensar que a gente perceber que a tendência é piorar, significa que a gente deve ser passivo em tudo? Não. Significa que a gente deve simplesmente, já que tudo vai piorar, então eu vou ficar sentado aguardando a volta do Senhor Jesus. Não. A Bíblia nos diz para não fazer isso. Ainda que a situação não seja boa, ainda que o mal vá crescer, ainda que a corrupção vá crescer, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Uma das funções do sal é atrasar a corrupção, é atrasar a deterioração. Então a Bíblia nos diz que uma das nossas funções como cristãos é impedir o mal, é atrasar, é retardar o efeito do mal. Então assim, ainda que vá piorar de qualquer jeito, esse dia não precisa ser hoje. A gente não precisa colaborar para esse dia se aproximar. Mas, já que, né, fato número 1, nós estamos no princípio das dores. Fato número 2, vai aumentar, vai piorar, né? As contrações vão se tornar mais intensas. O trabalho de parto vai se intensificar, né? Aqui que eu queria chegar com você. É nesse ponto que eu queria chegar. Ponto número 3. Apesar de estarmos já no início das dores, apesar de o trabalho de parto já ter se iniciado, o bebê vai nascer. O que eu quero dizer com isso? A gente olha muito para o presente. Óbvio, a gente está vivendo nele, né? Até porque olhar para o futuro e olhar para o passado causa culpa, causa estresse, e olhar para o futuro causa ansiedade. A gente tem que viver o presente realmente. Mas esse presente nos angustia quando a gente só se prende nele. Por quê? As dores de parto nos fascinam, né? A gente debate, a gente fala quando que vai ser, é um dos temas que gera polêmica, né? Escatologia, quando que vai ser, como que vai ser, de que jeito que vai ter milênio ou não vai ter, a volta vai ser do jeito A, vai ser do jeito B. A gente se fascina, a gente debate, a gente se preocupa com as dores de parto, só que a mensagem das dores de parto é que elas apontam para algo maior, elas apontam para algo que vai vir depois, elas apontam para algo que vai nascer, elas apontam para algo novo que vai vir ao mundo, e é essa a mensagem que eu queria deixar para os irmãos hoje. As dores de parto não são o final, as dores de parto apontam para algo maior, as dores de parto nos mostram como C.S. Lewis disse, né? Eu não vou lembrar agora a citação, palavra certo dele, né? Mas o pensamento é mais ou menos esse. Tudo que a gente vê no dia a dia mostra que nós somos feitos para algo maior. A morte de um ente querido, a morte de alguém que nós amamos, nós nos incomodamos com a morte. Por quê? Porque nós, no fundo, sabemos que nós não somos feitos para morrer. A dor, a tribulação, a angústia, a doença, isso nos incomoda, isso nos tira do eixo, porque nós não somos feitos para isso. Nós somos feitos para algo maior, nós apontamos, a nossa alma aponta para algo maior, né? E aí, C.S. Lewis, ele vai dizer no livro Cristianismo Puro e Simples, que toda necessidade, ela aponta, ela é feita, né, para ser saciada, vamos colocar assim, né? Um pato é feito para nadar, ele precisa de água. Pois bem, existe uma coisa chamada lago, ele vai nadar. Um bebê tem fome, ok, existe algo chamado leite materno. Nós temos sede, existe uma coisa chamada água. Uma planta precisa fazer fotossíntese, existe algo chamado sol, a luz do sol. Então, se nós encontramos em nós um desejo que nada nesse mundo pode saciar, que a gente se incomoda com tudo e não encontra paz ao olhar para o mundo, a única resposta é que fomos feitos para algo maior. Essa necessidade em nós aponta para algo maior.
As dores de parto não são fim. Por que a gente se incomoda tanto? Por que machuca tanto olhar tudo aquilo, as notícias, guerra, rumor de guerra, fome, peste, desgraça? Porque a gente não foi feito para isso. E é isso que a gente precisa lembrar. Que isso aqui não é o final, que isso aqui não vai acabar, que uma hora o bebê vai nascer. A gente tem que passar? Tem que passar, óbvio que a gente tem que passar. As dores de parto foi algo prometido, profetizado por Jesus, é algo que a gente não tem como fugir, é algo que a gente vai viver, é algo que já foi escrito para que sofrêssemos. Sim, então se a gente tem que passar, que a gente passe, mas que a gente passe de cabeça erguida, olhando para algo que vai vir depois, sabendo que as dores de parto apontam para algo maior. Apocalipse capítulo 21, versículo, eu vou ler aqui, a partir do versículo 1. Esse texto é algo que tem que estar nos nossos corações sempre, é algo que tem que fazer, que tem que arder o meu coração e o seu coração. Apocalipse capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra. Olha o bebê nascendo aí. Olha o bebê nascendo aí. Olha o mundo novo, olha a coisa nova nascendo aí. Esse é o objetivo das dores de parto. É para cá que as dores de parto apontam. É isso aqui que é para a gente lembrar. Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada pelo seu marido. E isso aqui é lindo demais, irmãos. Isso aqui é lindo demais. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono diz: eis que estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eis que o bebê nasce. Eis que nasce o bebê. Eis que nasce o bebê tão esperado, aquilo pelo qual as dores de parto vinham apontando, aquilo pelo qual o nosso coração deve arder, aquilo pelo qual o nosso desejo deve apontar, deve ansiar. A gente deve saber e lembrar que nós não fomos feitos para cá, que as dores de parto apontam para cá, para um bebê que vai nascer, para uma nova vida que vai vir ao mundo, para uma nova criação, para uma nova ordem, para algo novo que vai chegar. Versículo 13 de Mateus 24, Jesus fala exatamente sobre isso. Ele fala das dores, ele fala das tretas, ele fala de tudo que tem que acontecer. Ele termina dizendo: mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Existe algo que vai vir depois. Existe algo que está chegando. Existe uma luz, no fim do túnel. Existe uma luz acima. Existe algo, uma esperança que permanece no nosso coração. Uma esperança que não decepciona, uma palavra que é digna de confiança. Eu gosto de uma frase do Billy Graham, que ele fala: eu li a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. Ele falou isso na época da Guerra Fria, na época em que a União Soviética e os Estados Unidos estavam ameaçando uma guerra nuclear. Teve a Primeira Guerra em 1905, não lembro, 1910, não lembro o ano. Depois, em 1940 e tantos, a Segunda Guerra Mundial. E aí, em 60 e tantos, a ameaça de Guerra Fria, a ameaça de guerra nuclear, o tal do relógio do fim do mundo, foi adiantado lá para quase a meia-noite. E aí o mundo vivia sob constante tensão. E Billy Graham solta, eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. O que é isso? É esperança, é eu saber, é Billy Graham olhar e falar assim: isso são as dores de parto, mas as dores de parto vão passar, o bebê vai nascer, a nova criação, o que tem de novo vai vir. Isso aqui não é o final. É que essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Isso aqui, nossa dor, o nosso sofrimento, tudo isso aqui não é o final, isso não acaba aqui. É difícil a gente parar para pensar nisso. Por quê? Porque a gente não pensa em céu, a gente pensa muito mais em inferno do que em céu. A gente pensa muito mais nas dores de parto, por elas serem fascinantes, por elas atraírem nossa atenção do que no bebê que vai vir. A gente pensa muito mais no presente momento do que naquilo que vai chegar ainda no futuro. Só que isso, além de não fazer sentido, porque o fato de Jesus chamar isso de dores de parto é porque ele queria apontar para o bebê, não para as dores de parto.
Além disso não fazer sentido, isso ainda mina nossa esperança e torna a nossa caminhada aqui cada vez mais miserável, cada vez mais infeliz. Porque a nossa esperança, né? Paulo já disse, Apocalipse não, ó, Paulo em Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 15, esqueci o versículo agora, se a nossa esperança, se a nossa esperança em Cristo, né, se baseia somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, de todos somos os mais dignos de pena. Por quê? Porque a gente não foi feito para cá, porque Cristo não veio para dar o melhor dessa terra aqui, pronto, acabou, não veio, Ele veio para dar algo maior. A gente me consolou, me confortou, me edificou muito estudar a lição, acho que foi a lição 4 da EBD que a gente está estudando, sobre o Cristo cósmico, né? Que a conclusão no final da lição é: Cristo veio para fazer mais do que salvar pessoas, mais do que salvar um grupo de pessoas, mais do que salvar, Ele veio para restaurar toda a criação, para colocar toda a criação no seu lugar. Por isso que aqui em Apocalipse ele vai dizer: faço novas todas as coisas. Por isso que Romanos 8, 20 e tantos, nossa, eu já estou ruim para lembrar o versículo, ele vai dizer, Paulo vai falar, né, que a criação geme em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? O mundo espera a hora que Jesus vai vir e colocar tudo no eixo, e colocar no lugar tudo que o pecado destruiu. Jesus veio, a obra de Cristo se estende a mais do que eu e você, se estende a toda a criação. Jesus veio restaurar toda a criação. Efésios 1, 10. Isso eu lembrei o versículo. Jesus vai falar que, Paulo vai falar que o propósito de Deus é fazer todas as coisas convergirem em Cristo. Então tudo no final, toda a criação, tudo que existe nos céus, na terra e debaixo da terra vai apontar para Cristo. Esse é o objetivo maior de Deus. E é nisso que a gente deve apoiar a nossa esperança. É aí que a nossa esperança deve ficar. Para terminar, eu quero ler com vocês João, o Evangelho de João, capítulo 16. 2 versículos. Jesus falando sobre isso, sobre a sua volta, sobre o seu retorno, sobre as dores de parto e para onde a gente deve olhar. Queria deixar esse texto aqui para a nossa meditação, para a gente finalizar. Jesus falando sobre a tristeza, né, dos discípulos, tudo que eles passariam, tudo que eles sofreriam, ele diz, versículo 20, capítulo 16, versículo 20, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo vai se alegrar. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, e por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria. Esse texto tinha que arder o nosso coração. Quando Jesus fala, vocês estão vivendo as dores de parto, estão, mas relaxa, eu vou ver vocês ainda, a gente vai se encontrar. As dores de parto vão acabar, o menino vai nascer, a criança vai chegar, a nova vida vai vir ao mundo, isso vai acabar, isso vai passar. O que tudo isso deve nos mostrar, a crise, pandemia, sufoco, guerra, deve nos trazer à memória esse texto que Jesus disse: pode ficar tranquilo, a gente vai se ver. Isso só significa que a hora da gente se ver está chegando. Isso só significa que a hora marcada para o nosso encontro está chegando, a gente já vai se encontrar. Aguenta mais um pouquinho, aguarda mais um cadinho, a gente já vai se encontrar. Meu desejo é que a gente possa cantar Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, toda vez em que a dor bater, toda vez que a morte ameaçar, toda vez que a doença resolver gritar, toda vez que a mídia fizer uma bagunça, toda vez a gente possa lembrar e cantar, né? Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que isso sempre seja na nossa boca, que as dores de parto, que pensar, meditar, refletir nas dores de parto, no princípio das dores, possa nos dar mais esperança no nascimento que vai acontecer. Que a gente possa nunca tirar dos nossos olhos, passar por tudo que a gente tiver que passar, mas
tendo sempre em mente, tendo sempre diante dos nossos olhos a nossa esperança que é fiel, a nossa esperança que é verdadeira, a nossa esperança que é certa, que Ele prometeu que um dia que isso é só o aviso que Ele vai voltar, Ele vai nos encontrar. As dores de parto não são o fim. Amém? Deus abençoe você. Eu queria te convidar a cantar conosco. Nós vamos cantar uma última canção que ela fala sobre isso. Eu quero te convidar a cantar com a gente. Amém? Me
muito obrigada, Senhor Jesus, por todos os hinos aqui cantados, entoados a Ti, meu Pai. Que tudo, Senhor Jesus, que aqui foi feito, Senhor Jesus, foi para Ti, foi para o Teu reino, meu Pai. Obrigado pelo culto de hoje, Pai. E que o Senhor nos fortaleça cada dia, Senhor, para dar o nosso melhor para o Teu reino, Pai. É isso que eu te peço, desde já te agradeço. Uma boa noite, uma boa semana para você, para sua família. Deus possa continuar abençoando. Uma boa. Falei boa noite ou boa semana? Bom, falei os dois já? Então tá bom. De novo, boa noite, uma boa semana. Deus continue te abençoando. Essa semana a gente continua aí com as nossas atividades, mesmo distante, né? Tem a sala de oração todo dia às 10 horas da manhã, às 6 horas. Quarta-feira temos mais uma live, mais um momento para a gente estar compartilhando, para a gente estar adorando a Deus junto. Quinta-feira tem a live dos jovens, bate-papo com os jovens. Então você que é jovem, você que tem filho, aí manda uma mensagem, compartilha esse nosso papo que a gente está tendo, primeiro que a gente teve sobre quarentena. Esse próximo, eu acho que provavelmente ele vai ser sobre ansiedade. E aí, para você estar junto com a gente, você jovem, você, para a gente poder compartilhar. Você que não é jovem também, para estar junto com a gente, compartilhando, conversando, trocando uma ideia e sendo edificado um pouquinho. Amém? Deus abençoe, fica na paz do nosso Senhor.